Salve, salve, meu querido George! Como estás? Eu estou muito bem. Muito bem. Eu nunca respondo nada diferente disso, eu sei. Não, ainda bem. É. Né? Mas- Imagina, você chega e fica péssimo. Acabou o podcast. Uma crise. Né? Mas hoje eu estou melhor ainda. Até porque eu Lá tenho um vem. spoiler. Diga. O episódio sai amanhã, terça-feira. Sim. Quarta-feira nós temos um dia nobre para a humanidade. Ah, é? É. Ah, O seu aniversário. Ah, obrigado, George. É, Quarta o seu- passada foi o seu. Os outubrinhos aqui. Mas o meu não é tão nobre, né? Ah, não sei. Foi o tanto dia fez, do tanto aniversário faz. do tio do pavê, né? É. Sabia que me chamaram de tio da van? Tio da van. Da van, o tio da van, né? Da van Aquele que escolar e leva tal. a galera e tal. É, O meu chamaram geralmente de é tio da isso. van. O spoiler. Vamos começar o programa? Pra variar, né? Pra variar. Finalmente, Finalmente. estamos com ele aqui, Samuel Lloyd, Opa, Bem-vindo, Samuel. prazer estar aqui. diretor da Urbia, Isso. gestora administradora de 12 parques. 12 parques pelo Brasil e diretor do Mineirão já há 12 Desde anos? Não, vai fazer 9 anos agora em outubro. 9 anos. Desde 2015, depois do 7-1. Ah, isso é bom frisar, né? Não tenho, Vamos deixar claro, não tenho né? essa partida no meu histórico. Essa tá livre do teu currículo, mas várias outras. Não tá no então. currículo essa, né? Não, essa não tá. Tem empates e muitas vitórias da seleção brasileira no Mineirão no meu currículo. Muito bem. A grande derrota a gente ignora, segue. Que nada, isso o aí. Mineirão já fez graça em cima dessa história. né? Já fizemos graça, já fizemos projeto social Projeto também. social, graça no bom sentido. Né? até. Ainda picotamos a rede do 7-1 e virou um projeto social que, inclusive, ano passado, um atleta que foi apoiado pelo programa social que foi né, criado ali foi campeão, levou uma taça aí de futebol de salão. Então, bem bacana criar frutos de algo negativo na nossa história, né? Ai, que legal, que legal. Você não sabia não, que já teve frutos desse jeito. Já. Na verdade, todos os projetos, a gente fez um balanço, né? Porque a gente fez isso na Copa da Rússia, né? 4 anos depois. 18. Então a gente já tem aí algum tempo depois. Então esses projetos foram desenvolvidos, eles ganharam musculatura com esse dinheiro que foi feito com a rede e projetos que estão vigentes até hoje, salvaram vidas, alguns de saúde em hospital, etc. Então a gente tem muito orgulho desse projeto aí da rede do 7-1. Muito bem, a gente vai falar disso também, mas antes eu queria entender o seguinte, como é que você concilia a sua gestão de tempo sendo diretor de 12 parques pelo Brasil inteiro e do... Mineirão hoje é o quê? É o terceiro estádio com mais eventos ou é o primeiro? Eu acho que... Acho que nós estamos ali entre Allianz e Mineirão, né? Em volume de eventos ao longo do tempo. Alguns anos o Mineirão teve mais, outros os Allianz têm mais. Hoje o Allianz tem mais, até por causa da grama sintética, isso ajuda a trazer mais né, de gramado. E ano passado a gente teve muita discussão né, com o Cruzeiro sobre o uso do gramado, então a gente deu uma desacelerada na agenda de shows e estamos com uma excelente relação com o Cruzeiro. Então, Mineirão... desde 2015, Urbia desde 2019, né? Nós fundamos a Urbia quando iniciamos o projeto do Parque Ibirapuera. E como é que... vamos lá, passar aqui para Mineirão. Como é que é a gestão e esse dia a dia de Mineirão? Bom, Mineirão é um projeto que anda hoje com muita facilidade para a gente, porque primeiro que nós temos uma equipe de gestão longeva. Né? Então, o presidente, que é o André, também está lá desde 2015. A gente tem o nosso gerente técnico, que cuida das questões de gramado, iluminação, questão mais técnica do futebol. Está lá desde a reforma, então conhece absolutamente tudo aí da engenharia do estádio. Equipe de segurança, né? O Teatini está lá também desde a Copa de 2014. Jaqueline. Então, todo time de gestão é o mesmo, o que não é muito comum nas arenas e nos clubes de futebol. Então a gente tem muita estabilidade, muita história, né? Então essa história ela vira, na verdade, know-how que a gente consegue entregar melhoria contínua o tempo todo. Então esse é um ponto muito positivo do Mineirão, né? A gestão lá, a gente tem uma agenda que é preparada previamente, né? Então pelo menos a agenda cultural a gente tem muita antecedência, então a gente sabe quais são as datas de gramado, a gente tem priorizado as datas FIFA para fazer os shows de gramado e nós temos o trunfo da esplanada, que nos permite fazer os eventos até 25 mil pessoas sem atrapalhar a agenda do futebol, né? Então isso é um trunfo, um coringa que o Mineirão tem na manga que permite uma agenda bem equilibrada, inclusive já fazendo jogos e shows simultâneos. Já aconteceu algumas vezes com muito sucesso
Então, isso é um trunfo que a gente tem. Então, a minha agenda pessoal depende muito dessa agenda do Mineirão. Então, eu normalmente estou lá nos grandes jogos, grandes shows importantes, as grandes reuniões também. Às vezes tem alguma reunião importante com prefeitura, com o governo do estado, sempre presente. Eventos totalmente fora da caixa, como a Stock Car, né? Então, tive presente desde o início da elaboração, da discussão do contrato, da concepção do evento. Então, a agenda ela vai variando de acordo com a necessidade mesmo de cada equipamento. E agora com a Arena MRV, tem também o Independência. Independente dos posicionamentos de cada uma dessas arenas, como é que você vê esse ambiente de concorrência? Olha, eu acho que Belo Horizonte ganha muito. Belo Horizonte tinha uma carência de espaço de eventos dessa forma, né? Então existia uma sobrecarga, na verdade, em cima do Mineirão, que era complexa. Então, Mineirão se perdia. Eu lembro que em 2019 nós negamos 70 shows. A gente não conseguia mais receber, não cabia na agenda. 70 shows em 2019, que era um momento pujante antes da pandemia. Né? Em 2022 foi um problemão para a gente, porque a gente tinha vários contratos da pandemia para encaixar e a gente tinha Cruzeiro e Atlético jogando no Mineirão. Então, encaixar isso era muito difícil. Mas deu certo, né? Até foi um ano muito positivo para nós. Nosso melhor ano de exploração comercial foi 2022, em função desse grande volume represado da pandemia, mais os 2 grandes clubes jogando lá todos os jogos, né? Mas hoje a gente, por exemplo, com a chegada da Arena MRV, a gente obviamente perde os jogos do Atlético, que eram jogos importantes para o nosso plano de negócios. Esses jogos eles precisam ser transformados em outros negócios, né, como a Stock Car é um deles, que é uma promessa importante para nós pelos próximos 5 anos, que transforma o entorno do Mineirão em um autódromo, e foi muito legal a primeira experiência. E estão trazendo eventos de calendário, que são eventos maiores e que ocupam essa ociosidade, né, deixada pelo Atlético jogando na Arena MRV. Obviamente, a gente entende que o Atlético vai jogar em alguns momentos, como jogou mesmo com a Arena MRV construída no Mineirão, continua sendo uma arena pública, né? Nosso contrato ele exige a isonomia desse tratamento, então qualquer clube que quiser jogar lá vai ter sempre as portas abertas, mas o conteúdo agora principal, né, contratado, é o do Cruzeiro. E aí você tocou num ponto interessante, que às vezes o torcedor não consegue entender e tudo mais. É um conteúdo, né? Qualquer evento que traz ali é um conteúdo. O futebol é o teu principal conteúdo pro estádio? É o principal, tanto contratualmente, né, como uma PPP. Então, a gente tem cláusulas lá que não permitem que o Mineirão vire, sei lá, um espaço de shows, um cassino no futuro, alguma coisa. Então, ele tem que se manter um estádio de futebol. Então, o futebol está na essência da história e também na atualidade, na gestão do dia a dia do contrato. Mas ele não só é uma obrigação contratual, mas ele é a principal fonte de receita da concessionária, né? Então, nós estamos falando aí de 70% dessa receita, ela está atribuída ao futebol, né? Mesmo agora que eu tenho só o conteúdo do Cruzeiro como futebol. Então, assim, a maioria dos patrocínios estão atrelados ao futebol, né? A própria venda de produtos temporada, né? Que são os camarotes, né? Os produtos pela temporada, eles estão atrelados ao futebol, enquanto os eventos, eles tratam daquela data específica, né? Então, futebol eu tenho lá 30 jogos para vender aquele pacote. O evento é cada um de um produtor diferente, você não consegue vender de fato aquele pacote completo. Você falou do Cruzeiro. Hoje, as arenas, elas são cada vez mais uma propriedade fundamental para o clube gerar as mais variadas receitas a partir, né, dessa infraestrutura. Como você vê essa relação com o Cruzeiro e se o Cruzeiro, a partir disso, cada vez mais os clubes têm as suas arenas, o Cruzeiro vai ter um olhar também para que ele possa vir a pensar em ter a sua arena? Como é que você vê essa relação Mineirão, Cruzeiro e essa possibilidade de repente isso vir a acontecer? Claro. Como é que você enxerga isso estrategicamente, né, sim, olhando mercadologicamente? Bom, sempre aparece alguma coisa na imprensa, alguma especulação, inclusive, será que o Cruzeiro vai ter? Na era Ronaldo, isso foi muito ventilado, o Cruzeiro vai construir o próprio estádio, né? O que a gente percebe hoje na relação com o Pedrinho, que comprou a SAF do Cruzeiro, é uma inteligência e muita estratégia no posicionamento em relação ao Mineirão. Então, o Pedrinho falou, olha, a casa do Cruzeiro é o Mineirão.
e ele consegue enxergar ali todas as vantagens, né? Primeiro de você não empatar um dinheiro numa arena que obviamente vai se pagar ao longo do tempo, mas no atual momento do Cruzeiro, né, se reestruturando, a crise que o Cruzeiro passou de dívida de 1 bi, ela é muito recente, né? A gente acaba esquecendo isso, mas está lá ainda para essa conta ser paga, né? Então, o uso do Mineirão é muito estratégico, porque hoje o Mineirão, ele para o clube, ele significa o peso do custo daquela partida daquele dia, né? Então, o clube não tem que arcar com a manutenção, que é muito mais cara do que você colocar só os custos dos jogos. Mas a manutenção daquele empreendimento todo ela é muito mais cara. Então, isso é pago com os patrocínios, com a agenda de eventos, né, com a própria contraprestação do Estado de Minas Gerais, né, que está remunerando esse investimento feito, porque o estádio continua sendo um patrimônio mineiro, do povo mineiro, né, então a obra foi paga pelo parceiro privado, mas ela é financiada ao longo de 25 anos e nós temos a contraprestação. Então, tem uma série de fatores aí que deixam o Mineirão um estádio muito barato para o time que quer jogar, né? E a gente também cumpre toda a parte de planejamento. Então, se algum clube, todos os clubes que fazem sua própria operação sabem que tem que ter lá a equipe que vai contratar processo de compras para contratar segurança, limpeza, brigadista. Hoje o clube chega preocupado com o futebol e a nossa equipe já cuidou dessa operação. Ele chega pronto para jogar. Então tem muitas vantagens e uma inovação que o Pedrinho trouxe e que a gente vê com ótimos olhos, a ideia é expandir isso, é começar a vender propriedades conjuntamente. Então hoje o Cruzeiro, por exemplo, vende patrocínio que ativa dentro do Mineirão. Patrocínios que estão na camisa do clube ativam também no estádio. E é uma venda compartilhada entre as duas partes, que era algo que a gente sempre tentou e a gente nunca conseguiu, mas na gestão Pedrinho nós já avançamos bastante nesse mundo também. Então, acho que ambas as partes vêm como um caminho maravilhoso a ser explorado. Acho que o ano que vem essa parceria comercial ela vai crescer bastante. E hoje o que a gente tem é um diálogo muito produtivo entre as partes. Antes era troca de farpas e dificuldade, muita briga em relação ao que é o contrato, o que o contrato entrega, o que o contrato não entrega. E hoje a gente tem um olhar de prosperidade para essa relação, o que acho que é muito positivo para os próximos, pelo menos, 15 anos da concessão. Dá para dizer aí, pelo que você diz, que a chegada da mudança da SAF do Cruzeiro ajudou demais pro Mineirão. Já aumentou, o ponteiro já girou mesmo em receita nisso também? Já girou. Primeiro porque o que a gente tem na personalidade do Pedrinho é um cara que é alma de torcedor. Então ele entende de futebol, ele joga a culpa no lugar certo. Então, antes, várias vezes, a culpa era do estádio, né? Tá perdendo, a culpa é do estádio. A gente já ouviu muito isso, né? E na verdade, você vê que o Pedrinho, não, ele quer investir. Então, não, tem que estar precisando, precisa investir nos jogadores, quero montar um time, vou colocar mais dinheiro. Então, ele tem essa alma de jogador, então ele consegue jogar a luz aonde está o problema e onde ele tem que resolver esse problema. Então, isso é muito bom. Outra coisa é alguém que respeita o contrato, respeita a constituição jurídica, né, de uma concessionária que está lá, que ganhou uma licitação, que fez um investimento, né, de mais de 600 milhões na reforma do estádio e que precisa ter seu retorno desse investimento. Então, é uma negociação com duas pessoas de negócio, né, na mesa e de uma forma muito ética. Então, eu admiro muito esse novo momento do Cruzeiro. Qual o custo para manter a operação do Mineirão? Olha, varia muito de acordo com o número de atividades que a gente tem. Então, tem épocas que a gente tem que fazer, por exemplo, tivemos que trocar toda a iluminação de LED do estádio. Então, tem alguns investimentos que acabam tornando esse custo, em alguns anos, mais complicados. Mas, para uma arena do tamanho do Mineirão, você não tem um custo menor de 40 milhões ano para manter aquilo vivo, fechado. Se você tiver com aquela arena fechada, você precisa de colocar ali 40 milhões de reais, entre 30 e 40 milhões de reais, todos os anos, para a manutenção daquele espaço. Né? Então, para você ter o espaço sempre renovado, você cumprir as normas de segurança, cumprir as normas de engenharia, ter as fiscalizações adequadas, porque você não tenha um acidente numa grande operação. Então, não é uma missão para poucos. Né? Aliás, é uma missão para poucos. Não é uma missão para poucos reais, são muitos reais. São muitos reais. Então, é isso. Dá para fazer por menos? Dá, porque quanto mais você
tem operações, você acaba terceirizando esse custo, né? Então, a parte desse aluguel aqui, aquele operador vai fazer determinado investimento. Por exemplo, na operação dos bares, né, que todo mundo todo tem, e você tem que fazer operações constantes ali de trocar o piso, adequar as normas de vigilância sanitária, e você acaba entregando esse custo para um operador. Mas se você centraliza esse custo todo, que hoje está em várias mãos, numa mão só, estamos falando desse volume financeiro. A Arena hoje é rentável. A Arena é rentável, Mineirão distribui dividendos, que é o nosso papel, inclusive, né, como empresa privada. Não é uma Arena ainda que já pagou esse investimento, feito pelo sócio privado. É um investimento que é amortizado aí no longo prazo, né? Mas já quitamos nossa dívida com o BNDES, temos outros financiamentos com outros bancos privados, mas é uma Arena saudável que cresce todos os anos, cerca de 20%, 25% ao ano desde 2016. O Mineirão vem crescendo em exploração comercial. Quanto a pandemia afetou no meio desse curso aí? Muito, né? Então, acho respirou, que, viu, né? Muito. Pensem que nós estamos em Belo Horizonte, que foi a praça mais restritiva, né, para o nosso negócio. Então, os eventos demoraram muito a voltar. Em Belo Horizonte não era permitido nem fazer o tal do drive-in, show dentro de carro, dentro do gramado, que muitas arenas fizeram, né? Nem no estacionamento era permitido fazer. Então, foi um período muito difícil. Em compensação, por causa do Atlético estar ali, né, na tríplice coroa, tínhamos o prefeito atleticano, foi o primeiro estádio que liberou jogos com público, né? Então, foi um momento que... E para nós foi um baque também, porque imagina, quando você está numa operação parada há mais de ano, e aí, de repente, você precisa resgatar os profissionais, e aí você percebe que a empresa de segurança que prestava serviço para você quebrou. A empresa de limpeza também não existe mais, porque as pessoas foram quebrando no meio do caminho. E a gente tinha que montar uma operação. Aí começou com uma operação sem público, beleza, pouca gente, de repente 30%, 40%, 60%, 100%. E aí como é que você acha as pessoas que viraram, né, entregador de aplicativo, motorista de aplicativo? As pessoas tiveram que, né, se virar na pandemia, e as pessoas trabalhavam nos eventos. Então foi um período muito difícil para a gente, então afetou bastante isso. O comportamento do torcedor mudou absurdamente, a gente viu aumentar muitos casos de violência, de assédio dentro do estádio, não de violência de briga, esses não, mas o assédio aumentou bastante dentro do estádio. Fizemos várias campanhas com defensoria pública, trazendo clubes, federação, porque parece que assim, a impressão é soltar o leão da jaula, sabe? Depois de muito tempo em casa. Então, exigiu várias campanhas educativas para voltar para a normalidade, né, do comportamento do torcedor. Então, a pandemia foi um aprendizado gigantesco para nós, e foi um sofrimento para todo mundo que trabalha com eventos, né? Disso de chegar a quebrar mesmo várias operações. Nós somos uma PPP, parceria público-privada, então a gente tem ali o sócio que é o governo de Minas, né, que acaba tendo que sustentar parte dessa operação com as contraprestações, mas ainda assim isso não devolve para o acionista o retorno daquele investimento. Você está com o equipamento parado, basicamente pagando conta de financiamento, né? Mas você não gira a máquina, você não tem receita por um período muito longo. Quando a gente olha para o Mineirão, e a partir de tudo que você está comentando, dos investimentos, das melhorias, vocês miram algumas arenas ao redor do mundo como aquelas arenas referência para que vocês possam trazer essas melhorias? Sem dúvida, a gente roda bastante, né? Eu recentemente fui naquele estádio novo do Texas, que vai inclusive receber a Copa do Mundo, fiz uma visita técnica com eles, visitei o estádio do Tottenham também, na Inglaterra, que é outro ícone. E aí, assim, a gente sempre tem que olhar tentando tropicalizar, né? Porque a realidade que a gente está inserido é completamente diferente, né? Uma coisa é você ter jogos da Premier League com todos os ingressos vendidos um ano antes de você abrir, né? Com todos os camarotes, com preços estratosféricos. No Texas a mesma coisa, né? Que é uma arena de futebol americano, completamente climatizada. Você tem a impressão que está entrando num lobby de hotel 5 estrelas, uma igualdade de tratamento de torcida visitante, torcida mandante, que culturalmente a gente precisa evoluir bastante aqui no Brasil. Então a gente vai, obviamente, para pegar alguns insights, né? Mas para você não ficar muito deprimido na volta, quando você vai para a sua realidade, a gente acaba usando muito a criatividade que a gente tem aqui no Brasil, né? Então a gente consegue sim entregar experiência, entregar
eu acho que entregar o que é esperado, né? E de repente superar um pouco essa expectativa com o que a gente tem de melhor aqui do brasileiro, que é essa hospitalidade, principalmente mineira, né? Que a gente faz questão de deixar muito clara dentro do estádio. Então, assim, a pessoa tem que chegar, tem que ter cerveja gelada, tem que encontrar um tropeiro gostoso, né? Que é o prato do estádio, é uma referência, então já é uma tradição você ir ao Mineirão, tomar uma cerveja e comer um tropeiro, e a gente mantém isso, inclusive apresentamos isso para a FIFA, eles ficaram encantados, eles inclusive querem para a Copa do Mundo manter o local flavor, né? Que é o sabor local dessas arenas, e são poucas que têm um prato típico famoso como é o Mineirão. Então a gente tem outras formas, né, de apresentar isso. Eu acredito que o mercado de eventos aqui no Brasil é extremamente preparado, o que a gente tem de capricho na finalização, na entrega. Tive agora também nas Olimpíadas, né, na França. Fiquei muito orgulhoso com o que a gente fez no Rio, né? Depois que você vai à França, que é um país que tá lá, né, na vitrine, Paris, Jogos Olímpicos, cara, o Rio deu um show. Né, em termos de produção mesmo, acabamento, sinalização, gradeamento adequado, equipe preparada, o Rio deu um show, não deixou nada a desejar. Então, eu acho que a gente não tem no Mineirão nenhum complexo de vira-lata. A gente sabe nossa realidade e a gente sabe entregar um excelente espetáculo, uma experiência positiva para o torcedor e olhando, obviamente, para o que está rolando no mundo para a gente não ficar para trás. Mas é muito difícil copiar 100%. Nesse ponto, Samuel, onde a gente está mais atrás? É no uso de tecnologia dentro das arenas, talvez? Eu acho que tem um pouco de tecnologia, sim. Então, o Wi-Fi que realmente funcione. Mas tem uma questão de luxo mesmo também do esporte, sabe? Então, escadas rolantes, carpetes, lustres com design assinado, que é o que você tem visto nas novas arenas que estão surgindo por aí. Elas todas na casa aí de 1 bilhão de libras, né? 1 bilhão de euros, enquanto os estádios do Brasil, nós estamos falando de estádios bem mais modestos, né? Mas que atendem muito bem para esse perfil do torcedor. Então, acho que do ponto de vista de infraestrutura de arenas, eu acho que é mais do ponto de vista de conforto. Conforto no sentido de conforto de luxo. Você tem isso em muito mais abundância em outras arenas fora daqui. A parte normal é igual, não tem diferença nenhuma. Os corredores de acesso são idênticos aos nossos, os bastidores são idênticos aos nossos, o vestiário é idêntico aos nossos, mas o que eu vejo muita diferença além da questão tecnológica, os telões que estão cada vez maiores, não sei se vocês estão percebendo esse movimento também, esse mês do Texas, acho que é o maior telão de estádio do mundo, e eu fiquei muito impressionado, mas essa parte o Brasil jogou na Copa América, né? Nesse estádio. Foi. É muito luxuoso o acabamento. Então, as partes de hospitalidade, elas estão num nível muito, muito superior do que a gente encontra aqui no Brasil, né? Além da questão de tecnologia, de Wi-Fi, etc. Mas, no mais, é tudo muito parecido, muito comoditizado mesmo. E aí dentro disso, por exemplo, a questão que você até trouxe no começo, quando a gente fala de gramado sintético, o chamado gramado tradicional, existe normalmente essa discussão e nem sempre ela é feita de uma maneira bem analisando a complexidade dessa discussão. Ela é muito simplista. Né? Tem que ter o sintético. Não tem. Isso atrapalha no evento, atrapalha no jogo. Qual que é a sua análise sobre isso? Bom, a análise do Mineirão, que nem é minha, mas é assim, nossa análise de institucional Mineirão quer se manter com o estádio tradicional de grama natural. Então, para nós, tem a ver com os nossos pilares de marca. Então, a gente quer ser um estádio que preserva as raízes, preserva as tradições e atualiza o que é preciso atualizar, né? De comportamento do estádio, as questões sociais que são muito importantes, né? Então, a gente atualiza o que precisa atualizar em comportamento, mas a gente quer manter as tradições e o que é realmente bom. A gente sabe que para o atleta é muito positivo jogar num gramado natural. Então, ele tem menos lesões, né? E tem várias pesquisas sobre isso. Existem muitas pesquisas, inclusive dissonantes no mundo, sobre a questão de impacto na saúde do atleta da grama sintética, né? Então, alguns indícios de que alguns tipos de gramado sintético podem até causar câncer, etc. Então, em alguns países, por exemplo, jovens abaixo de 16 anos não podem mais jogar em gramado sintético. Então, como tem dúvida, eu prefiro conservadorismo e ficar na grama natural. Lá no Mineirão, nós aprendemos a trancos e barrancos, mas por 10 anos de operação, que é possível você conciliar um bom gramado natural com a agenda de shows. Mas o que nós não fazemos, por exemplo? Nós não fazemos 2 datas seguidas. Então, se tem um artista que quer fazer sábado e domingo um grande show no Mineirão, impossível. Porque a gente sabe que
O tempo que aquele EasyFloor, né, que aquele piso branco fica em cima do gramado, aquilo vai deixar a grama mais sofrida, né? Então traz as manchas do gramado. Então a gente aprendeu ao longo do tempo que é o último a entrar, a cobertura do gramado é a última a entrar e a primeira a sair. Então acabou o público do show, vem aquele pelotão de isolamento ali, tirando né, com seguranças tirando as pessoas sentem, estou sendo expulso do estádio, mas é isso, é tempo ali, ele é crucial para que a gente tenha uma grama melhor de qualidade no jogo seguinte. E o Mineirão tem sido elogiado, inclusive pela imprensa, falando, cara, teve um show aqui há 3 dias, nós estamos aqui num gramado sensacional, sem manchas. Então, é um aprendizado ao longo do tempo que a gente guarda esse know-how e tem dado certo. Nós sabemos que para a Copa do Mundo Feminina teremos que ter aquela grama mista, né, que é aquela grama que tem uma porcentagem costurada. Então, isso também vai ser entregue aí por ser uma exigência da FIFA. Falando em Copa do Mundo Feminina, teve vistoria da FIFA, né, na última semana de setembro, foi isso, né? Como é que tá a expectativa para o Mundial Feminino? Expectativa altíssima, né? O Mineirão participou de todas as grandes competições internacionais que o Brasil recebeu aí nos últimos anos. Estava pronto para a Copa das Confederações, Copa do Mundo FIFA. Tivemos 10 jogos do Rio 2016 com distribuição de medalha dentro do estádio, medalha de bronze do futebol foi lá, com muito orgulho. Então, é uma arena muito testada. Estamos muito confiantes que o Mineirão está muito pronto para receber esse torneio. Eu acho que é um torneio importante não só para as questões, né, de trazer mais público internacional para o Brasil, mas para realmente a gente destravar o desenvolvimento do futebol feminino, que o Mineirão sempre apoiou, né? A gente sempre patrocina as finais do Mineiro para que elas sejam no Mineirão, mesmo com pouco público. Lá a gente ainda não conseguiu ainda o sucesso aqui da Arena Corinthians de levar grandes públicos, mas o público você fica ali sempre na casa dos 5 mil pessoas, mas a gente sempre fomenta que a final seja no Mineirão, porque acreditamos que é muito importante, né? O Mineirão é signatário do Pacto Global da ONU desde 2016 e entre os ODS a gente tem ali o de equidade de gênero, que a gente trata com muito respeito e faz ações afirmativas para que a gente consiga realmente, primeiro, trazer mais mulheres para trabalhar dentro do estádio. A gente tem uma equipe bem diversa dentro do estádio, mas também respeitar as repórteres mulheres que estão no estádio, as pessoas que estão lá trabalhando na operação, segurança, limpeza, todo mundo tem que ser muito respeitado, e também trazer mais torcedoras, né? Porque a gente aumenta esse mercado do futebol se a gente consegue trazer mais mulheres para torcer também. Você falou várias coisas, né? Sobre o Mineirão, operação, tal, arenas, o que dá para trazer, tropicalizar, né? Lá de fora, tal. Aqui nas arenas do Brasil, entre os administradores das arenas, existe algum órgão ou algum grupo que conversa do tipo, eu estou fazendo isso no Mineirão, poderíamos fazer isso de repente lá na Neoquímica ou no Allianz. Existe esse tipo de conversa ou é um ambiente que não tem esse tipo de integração, se a gente pode dizer assim? Existem algumas iniciativas. No passado existiu a Abra Arenas, que foi logo no inicinho desse movimento, mas ela não surtiu o efeito, que a ideia era exatamente essa, uma associação de arenas para que a gente pudesse discutir os nossos problemas. Exemplo, o problema que a gente tem que discutir é calendário, que é um problemão para a arena, né? É um problemão para os clubes, né? Porque é difícil você jogar... Até agora eu não entendi para quem não é um problema, a não ser para o bolso das federações, exatamente. Mas tirando então, isso... É bem complicado isso, porque você tem... né, o mercado cultural se programa com um ano de antecedência, o futebol muda com 10 dias, com 5 dias. Então isso é muito complicado. Ainda, né? Então, assim, a gente toma uns sustos com o calendário e também o volume, né? Eu acho que o volume prejudica um pouco também a própria operação em si. E eu acho que até o fortalecimento do futebol até de base, porque se você tem tantos clubes na primeira divisão, você tem a segunda divisão ali, a Série B, com menos clubes grandes, e você acaba não levando tanta força para esse futebol de base. Quando você vê o futebol na Inglaterra, por exemplo, né, eu trabalhei para o governo britânico 4 anos, e meu trabalho era promover o futebol na Inglaterra, na época que eu trabalhava lá. Não só a Premier League, mas você vê várias divisões, e as pessoas que são ali daquele clube, que é um clube pequeno de bairro, as pessoas são extremamente engajadas e torcedoras, e a gente não tem isso aqui no Brasil, né? Acaba que fica só aglutinando para os grandes clubes. Então, acho que tem que reestruturar. Então, existia a Abra Arenas, uma iniciativa que não deu muito certo. Acho que era um momento muito difícil, também muito conturbado, né? Quando você compara as concessões de estádios, você tem o Mineirão, que durou, e acho que todas as outras mudaram, né?
Maracanã foi refeito, Brasília teve que refazer também o contrato. Então, todas as outras operações são novas operações. Mineirão é a mais longeva de todas elas, que está indo muito bem. Então, os atores desse processo mudaram ao longo desse curso também. Existe hoje uma outra iniciativa, que eu esqueci agora o nome, que está tentando exatamente criar esse diálogo, mas hoje eu acho que ela é muito mais ponto a ponto. Então, nós temos um excelente canal com o Allianz, com a Arena Corinthians, a gente tem com Independência, com a própria Arena MRV em Belo Horizonte. Apesar de todo mundo ver essas rivalidades e concorrência, as pessoas se conversam, elas se falam, a gente se ajuda. Né? O Atlético mesmo agora estava com um problema com um show que estava marcado para a MRV e me socorre, pelo amor de Deus, eu não posso usar o gramado. Está indo para o Mineirão agora o show que ainda não posso falar porque ainda não foi lançado, quase saiu. Mas é isso, né? Então acho que assim, tem esse espírito de cooperação e a gente sabe que, na verdade, faltam datas. Né? Para o mercado cultural faltam datas. Mesmo tendo a MRV e Mineirão, faltam datas. A gente não consegue receber todos os shows que a gente gostaria de receber. Samuel, você tocou num ponto interessante, que claramente é fundamental, que é essa questão política, essa amarra política que existe, né? Seja para ter representatividade de classe, como arenas, talvez você estivesse falando da Lágide, pode ser? Que era mais uma sim, é isso aí. Vamos retomar, calma que a gente está tentando. Que é exatamente para tentar ajudar gestor de arena esportiva e tudo mais a fazer. Qual a importância hoje do peso político nessas gestões desses equipamentos, mesmo às vezes eles sendo de iniciativa privada? Bom, a gente sofre o peso político, eu diria assim, 60%, 70%. A maior parte do meu tempo é ficar articulando bastidores políticos para que a gente não tenha problema operacional. Políticos do ponto de vai ter torcida meio a meio, vai ter torcida única, vamos lá, vou dar um exemplo que a articulação política tomou muito meu tempo. Nós começamos esse ano com a Supercopa Rei. Palmeiras e São Paulo jogando no Mineirão. Primeiro clássico paulista no Mineirão. Vocês não têm ideia da articulação política que um jogo desse exige. Então vamos lá falando de algumas coisas. Primeiro que demorava muito para a CBF tomar a decisão. E quanto mais demorava, a gente tinha Belo Horizonte se articulando para um carnaval de rua com 100 blocos e tinha um bloco na porta do Mineirão. E eu precisava segurar aquele bloco, porque se tivesse o jogo, não posso ter bloco. Além disso, eu precisava que a Polícia Militar topasse escoltar torcidas desde Extrema até o Mineirão para fazer com que um clássico meio a meio, que era a nossa vontade, fosse um grande sucesso. Então, essa articulação com o governo do estado, polícia, CBF, Prefeitura de Belo Horizonte com carnaval com 100 blocos na rua naquele dia. E a PM precisando atuar nos 100 blocos de rua. O carnaval de Belo Horizonte cresceu muito. E uma demora para a decisão desse estádio. Então, tem muita gente que acha que assim, não, o diretor comercial está lá, vai escrever uma propostinha baseada na grana, vai mandar, vai torcer para dar certo, fora que tem articulação política de qual estádio vai. Né? E a gente acompanhou isso. Né? De repente o Flamengo fala, não quero no Maracanã. Opa, Mané Garrincha parece que tinha alguma questão de data que não podia. Então, é um mapeamento político gigantesco para que você, de fato, consiga mandar uma proposta para que aquele jogo aconteça lá. Então, mesma coisa para a final de Libertadores, mesma coisa para uma final de Sul-Americana. Os bastidores da articulação política, eles são maiores do que o trabalho comercial em si, de captação, que é o que acontece, por exemplo, num show. É basicamente trabalho comercial. Você não tem nada disso. Você vai lá, faz uma oferta para o artista, ele vai escolher quantas datas ele vai ter, quais cidades ele quer percorrer. Se ele consegue fazer 2 datas num lugar, para ele é melhor, então ele acaba escolhendo, mas ela é comercial, você não tem todo esse bastidor que o futebol exige. O futebol exige um bastidor político gigantesco. Aí o Eric trouxe um dos pilares do ecossistema, né? Outra palavrinha bonita do Maquinistas, né? Que é esse pilar político. Com toda essa sua experiência de anos, né? À frente do próprio Mineirão e tudo, e considerando até a questão política dentro disso, qual o nível de profissionalização da indústria do futebol no Brasil? Nossa, agora você quer me colocar assim, né? no muro da artilharia da galera. Gente,
Estamos a passos lentos de profissionalização, né? Acho que a visão é bem essa. Eu acho que tem passos importantes de profissionalização. Eu acho que a SAF vai acabar trazendo, por consequência, eu acho que nem por vontade de quem está lá hoje, mas por consequência, porque a SAF passa a ser uma SA, ela passa a ter outros órgãos de controle ali, de contabilidade, etc., que não estão hoje no mapa, né, dos clubes que são associação. Isso vai trazer uma obrigatoriedade de profissionalização na gestão, de maneira geral. Então você não pode mais, que aconteceu com o Cruzeiro recentemente, negociar um jogador menor de idade, nem não pode no mundo da associação, mas no mundo das SAs piorou, né? Então você começa a ter outros tipos de controle, né? Então acho que é um passo importante, vai demorar, tem um aprendizado gigantesco aí, mas eu acho que é um passo importante da profissionalização. Mas a gente tem um futebol ainda baseado muito numa cultura parecida com sindicatos, né? Então é muito um jogo político, o poder ele está muito desequilibrado. Então vamos lá, falamos aqui de calendário. Quem manda no calendário não é a CBF, é a Globo, ponto. Né? É o dono da transmissão, da onde sai o dinheiro para o negócio acontecer. Então a gente fala, olha, vai cair um jogo, ele pode ser sábado ou domingo, a gente já vai, qual que é o interesse aqui, se é pay-per-view ou grade, e a gente vai articulando com a TV para entender se a gente consegue fazer com que aquele jogo importante não caia no dia do show, que está marcado há muito tempo. Então, os papéis dos organizadores, eles estão muito diluídos e o poder ele está concentrado. Mas de uma maneira que ninguém consegue bater o pé e falar, eu vou organizar esse negócio aqui e vai ser desse jeito, todo mundo vai saber o calendário dos próximos 5 anos hoje. Porque você tem aqui uma questão de direito, aí depois tem um streaming querendo entrar, e aquele streaming pode ter uma característica diferente. Mas eu acho que parte do organizador, né, da competição, fala, olha, a regra vai ser essa. Quem está afim de entrar e patrocinar e colocar o direito de TV e organizar esse calendário? Mas isso hoje não acontece. Né? Isso, infelizmente, não acontece. A gente tem mudanças recentes na CBF, várias tentativas. Acho que a própria CBF já entendeu que ela precisa também se profissionalizar do ponto de vista de compliance, de governança, que é uma questão que o mundo está exigindo, né, do futebol de maneira geral. E, gente, isso não é um problema só nosso. Né, a questão de governança é um problema no futebol, ela é global, a gente sabe disso, né? Mas eu acho que a gente está a passos largos, né? Para o futebol virar um produto vendável, como é a Premier League, estamos a passos largos. E nós temos aqui os principais talentos, né? Que é um celeiro de talentos, a gente exporta os melhores jogadores para o mundo inteiro, ano após ano, e a gente não tem essa prática de ter esse futebol assistido no mundo inteiro, como é a Premier League hoje, como é a La Liga, como são as grandes ligas, inclusive de outros esportes. NBA, o trabalho da NBA aqui no Brasil. Tá todo mundo torcendo pelo basquete agora, e sempre foi grande, mas vamos lá, de 5 anos para cá, a penetração do mercado com a NBA House, com lojas da NBA espalhadas pelo Brasil, muda completamente. Você começa a vivenciar isso. NFL vindo para cá, mesma coisa. Agora, você não vê um amistoso de Flamengo e São Paulo lá em Wembley, para um jogo comemorativo, para falar do futebol brasileiro, amistoso, internacional. Você não vê essa expansão de clubes. Então, acho que a gente está engatinhando, e eu não sei, de fato, se há um projeto profissional para isso acontecer no curto prazo, médio prazo. Ou longo prazo. Ou longo prazo. Essa foi a minha parte, tá? Não foi do Samuel, não. Samuel, aí a gente... Vou fazer virei o jogo, mudei de lado e vamos para outra história. Qual é a diferença aí de gerenciar os parques, como é o Ibirapuera, como o Iguaçu, enfim, vários parques, são 12 aí que a Urbia tem, no meio disso? Qual é a diferença? Porque aí a gente fala de aparatos de lazer, teoricamente, da população, mas que até também tem envolvimento no esporte, né? Exato. O Ibirapuera, por exemplo, muito, né? O maior lugar de prática esportiva gratuita em São Paulo é o Ibirapuera. Eu acho que é a meca do running, né? Além provavelmente aqui de São Paulo, todo mundo quer correr no Parque Ibirapuera, mas não só, né? O basquete, tem vários profissionais que jogam nas quadras do Parque Ibirapuera, né? A diferença é gigantesca. Acho que a primeira diferença é que não tem torcida, né? Na gestão, o torcedor e o comportamento de manada, né, que tem a torcida, ele traz um peso gigantesco.
Você pode estar certo. Se alguém lá que está comandando, dando o comando para a torcida, falar que aquilo está errado, você está errado. E aí a imprensa está falando que está errado porque você precisa agradar aquele torcedor, né? Quando você está falando de parques, primeiro que você é movido por um propósito muito maior. Nós estamos falando de parques públicos que são amados pelas pessoas. Ao longo de muito tempo, as pessoas andavam por esses parques, falavam, nossa, como esse jardim está mal cuidado, nossa, como que esse prédio aqui está precisando de uma reforma, né? A gente está acostumado a ver no Brasil, né, o bem tombado, normalmente num estado muito difícil de conservação, né? E aí o Parque Ibirapuera precisava de mais de 100 milhões de reais de investimento na reforma do patrimônio tombado, adequação do parque a parque, lembrando que ele foi construído há 70 anos, aliás, estão no ano de 70 anos do parque, e ali passava carro, tinha ponto de ônibus no Parque Ibirapuera, né? Nós tiramos ponto de ônibus do parque porque não fazia mais sentido, né? Você tinha asfalto e calçadas, mas essa calçada para quê? Se o asfalto é para as pessoas, então tira as calçadas, transforma em área verde. Então você repensa o parque como o parque que ele é hoje, e você tem que agradar o nosso maior patrimônio, que é o público que está lá. E aí o público, quando você não tem a torcida, ele é diverso. Então, o parque para que é o corredor, ele quer que aquele espaço de corrida dele esteja na melhor conservação. A pessoa que é da yoga, que é da meditação, ele tem uma outra perspectiva desse mesmo parque. Então, ele quer que esteja um ambiente mais verde, com flores, um espaço silencioso para que ele possa fazer a prática dele. Enquanto a pessoa que é lá do São Paulo Fashion Week, que há muito tempo mora dentro do Parque Ibirapuera, precisa de um equipamento capaz de receber um evento internacional com grandes nomes, com grandes marcas, com grandes modelos. Então, são perspectivas completamente diferentes, diluídas, cada um tem um foco muito diferente, e a gente tem ali uma pesquisa de satisfação que nos ajuda. Falar, olha, as pessoas não estão satisfeitas com o serviço de alimentação do parque. Opa, vamos botar o foco aqui. As pessoas não estão satisfeitas com a cordialidade, é um ponto importantíssimo para o parque. Elas querem ser recebidas pelo segurança com um sorriso, né? Elas querem ter a informação de como acessam um lugar ou outro de uma forma muito educada, né? Você não pode absolutamente travar a entrada de ninguém no parque, por mais suspeita que a pessoa possa parecer, né? Num estádio de futebol, por exemplo, você tem a trava, você tem a catraca, tem a revista. No parque isso é inadmissível, né? E você tem que cuidar da segurança. As pessoas têm que ter uma sensação de segurança muito positiva, né, quando estão no parque. Então, os aspectos de gestão, eles são muito diferentes, né? Você não planeja um dia de sol no Ibirapuera, eu recebo 3 Mineirões. Quando eu recebo Mineirão lotado, pelo menos, sei lá, uma semana antes, eu sei que vai vender 60 mil ingressos. No Parque Ibirapuera é o sol do dia. Pode vir 20 mil pessoas ou pode ir 180 no mesmo dia. E a gente tem que estar pronto para aquela operação. Então, é um know-how diferente. A Prefeitura de São Paulo gastava ali 25 milhões de reais por ano na manutenção do Parque Ibirapuera, na gestão, na zeladoria, e nós gastamos 70, porque o nível de serviço exigido pela população é muito maior. E isso nos traz um retorno sensacional, porque as pessoas estão vendo que o parque está mais bonito, está reformado, está funcionando, está seguro, né? Tem canteiro de flores, que antes não tinha no Parque Ibirapuera, né? As áreas estão mais verdes, mesmo com essa seca absurda, a gente está conseguindo aguar os canteiros. Mas, assim, tem uma diferença dessa perspectiva. Mas o nosso maior patrimônio no parque, exatamente, são as pessoas. O Parque Ibirapuera recebeu 17 milhões de pessoas no ano passado. 17 milhões de visitantes. As pessoas são as mesmas às vezes, né? Porque a pessoa vai com frequência. Mas são 17 milhões de visitas ao longo daquele ano. E isso traz um patrocinador, isso traz a ativação comercial de uma marca, virou o espaço queridinho dos eventos, né, da cidade. São eventos muito especiais que a gente traz com muita diversidade, desde um C6 que traz inovação na música, mas tivemos uma festa junina com um monte de música nordestina e tivemos a Feira Preta trazendo talentos negros para os nossos palcos principais. Então, montar essa agenda traz para a gente o retorno financeiro, porque agora não tem mais imposto nosso pagando essa conta. Agora, a gente tem que se virar com as atividades comerciais. Você foi para os parques, eu volto para o Mineirão. 60 anos no Mineirão o ano que vem. É isso aí. Quais os projetos? Olha, foi um grande aprendizado fazer os 70 anos de Ibirapuera esse ano. Então, a gente deve seguir mais ou menos a mesma trilha, porque foi muito bacana. Então, assim, além de ter uma festa, né, fazer um evento de 60 anos do Mineirão,
a ideia para o ano que vem é, primeiro, olhar para esse Mineirão do futuro. Então, o que, por exemplo, a Copa do Mundo Feminina está exigindo de inovações que a gente pode antecipar e trazer agora, nos nossos 60 anos, né? E que marcas patrocinadoras possam, de repente, trazer o Wi-Fi de alta potência para o estádio, possam trazer o novo painel de LED que é requerido pela FIFA. Então, a ideia é tentar adiantar essa Copa do Mundo de 2027 para a experiência de amanhã, né, do ano que vem no Estádio Mineirão. Então, marcas, estamos à disposição. Venham a nós e vamos conversar sobre isso, porque a ideia é essa inovação mesmo, né? Nós estamos falando de um estádio que funciona, que é extremamente testado, que tem as maiores competições, que dá exemplos para o Brasil inteiro, como, por exemplo, na Supercopa Rei, meio a meio, com 2 clubes paulistas e funcionando muito bem. Então, a gente tem muita segurança dessa operação, mas também um calendário que começa desde o Carnaval e vai até o final do ano, com várias festividades e com muita diversidade, com esses atributos desses eventos que entregam o que é essa história do Mineirão. Então nós não vamos falar de um aniversário de 60 anos olhando só para os últimos 10 anos da Minas Arena atuando lá. Nós vamos resgatar os 60 anos do estádio. Então estamos falando aí de livro comemorativo, estamos falando de documentário, estamos falando de uma série de novidades que a gente vai lançar em breve, quando isso tudo tiver, quando essa colcha de retalho tiver um pouquinho costurada. Abel Ferreira vai usar a camisa da Seleção Brasileira pela primeira vez também, relembrando o lançamento do Mineirão. Quando o Palmeiras representou o Brasil e era técnico estrangeiro. Está no nosso museu, inclusive. Um dos projetos é, inclusive, a reformulação desse Museu Brasileiro do Futebol que está lá e que é incrível e que faz o tour do estádio, mas que não conta a nossa década de ouro, né? O nosso museu ele vai até 2013, que foi a abertura para a reforma. E nós tivemos, de 2013 a 2023, 2024, a década de ouro do futebol mineiro. O futebol mineiro nunca foi tão premiado. Nós estamos falando da Arena do Brasil, que teve mais finais de campeonato nesses últimos anos. É o Mineirão. Né? Nenhuma outra arena teve tantas finais e taças levantadas. Então, vamos contar essa história aí no Museu Revisitado. Muito bem, bastante coisa pela frente. Samuel, é o grande desafio para o ano que vem de Mineirão, é esse? São 60 anos? Sem dúvida. É falar desses 60 anos. A gente tem um desafio também, que nós temos o contrato com o Cruzeiro que vai até o ano que vem, né? Que eu acho que é um tema sempre muito quente aí nas mídias sociais, os torcedores querem saber. E a ideia é a construção, né, dessa relação mais longeva, né? Que já é um pedido até do próprio Pedrinho mesmo. Para nós, ele... O contrato termina ano que vem, vamos fazer um contrato logo de 15 anos, vamos fazer um contrato de 10 anos, vamos fazer um contrato mais longo para a gente trazer mais estabilidade para essa relação, para que essa relação cresça, né? Então, acho que os 2 desafios que a gente tem é esse calendário bem equilibrado, com jogos importantes, com shows importantes e com reforma do museu, o livro comemorativo, o documentário do Mineirão, mas também equacionar melhor essa relação de longo prazo com o Cruzeiro. Muito bem. Fale, Jorge, o que você quer saber? Você pode ver, tudo conteúdo, né? Tudo conteúdo. Né? A quantidade de conteúdo tem que ser gerado, né? Isso é fantástico, né? E toda a história do Mineirão, dá para você fazer coisas, assim, incríveis, né? E até, aproveitando esse gancho, a essência hoje é conteúdo, né? A essência é conteúdo. Assim, acho que o conteúdo prioritário, futebol, e aí... tentando trazer o futebol feminino mais de protagonismo para essa agenda também, né? Então, é o futebol, mas assim, estamos com os olhos abertos também para futebol americano. Já tivemos 2 partidas de futebol americano, uma que é o Superbão, que foi uma final do Campeonato Mineiro, então teve show, etc., tentando copiar os modelos NFL aí. Já tivemos um Brasil e Argentina de futebol americano, que também foi um sucesso em dezembro. Então, outras modalidades esportivas também cabem ali. A gente tem um evento que é o Bop Games, que é um evento que traz 37 modalidades esportivas que são disputadas dentro do Mineirão. Esse evento é muito legal, a gente tem muito orgulho dele, já virou um evento de calendário também. Então, é basicamente vários campeonatos de várias associações diferentes de esportivas que fazem uma mini Olimpíada dentro do Mineirão no final de semana. Né? Então, outras modalidades esportivas, além do futebol, é o nosso objetivo trazer. E também, obviamente, o calendário cultural, que esse já está mais do que desbravado, né? Porque quando ele fala isso, né, das outras modalidades, eu me lembro do vôlei, né? Brasil e União Soviética, Mineirão... Maracanã. Lotado. Foi no Maracanã? Maracanã. Uma coisa, 82, Maracanã. É uma coisa incrível aquilo, né? Se a gente olha, né?
De outras modalidades, né? Hoje é cada vez mais difícil os caras aceitarem por causa do vento, né? Os esportes já falam, não, pera lá, não vamos arriscar isso daqui, não. E no nosso vizinho ali, a gente já tem um Mineirinho, né, reformado. Aliás, anunciaram hoje, se não me engano, vai ter um jogo de seleção ou um jogo de final de campeonato mineiro, não me lembro bem agora, mas é um equipamento muito interessante, né, para essas práticas também, e está ali na nossa porta. Então, acho que com o Mineirinho funcionando bem, o Mineirão funcionando bem, a Lagoa da Pampulha, ela ganha, né, esse destino como espaço de entretenimento favorito da cidade de Belo Horizonte. É muito perto do aeroporto da Pampulha, para o jatinho do artista que chega, para private jets, mas também é perto do aeroporto de Confins, que normalmente é longe, para quem está no centro, na Savassi, Confins fica muito longe, mas do Mineirão não é tão longe assim. Então, é uma arena que está muito bem localizada, num ponto turístico lindo, né? Se a gente compara com as outras arenas, às vezes tem difícil acesso aos lugares. Eu lembro que muita gente falou, gente, como é que chega lá na Arena Corinthians para a NFL? Muita gente não tinha ido e fala, nunca fui e tal. O Mineirão não existe essa dúvida, né? Todo mundo sabe onde há muito tempo, sabe Tem como umas é que chegar. 3 gerações ali que vão pro Mineirão tranquilamente. Com certeza, né? Então, isso é muito positivo. A gente recebeu agora, por exemplo, Caetano e Bethânia, que tinha um público, né, bem mais velho, e a gente viu os depoimentos, nossa, só vim aqui no antigo Mineirão, muito legal voltar aqui para assistir um show de Caetano e Bethânia e ver o estádio todo reformado. Então, realmente, o Mineirão participa da vida das pessoas há muito tempo e ele é central na vida de muita gente. E aí, até aproveitando, você tem um olhar assim estratégico do mercado como um todo. A gente vê chegando a NFL, né, para cá, a NFL escolheu a Neoquímica Arena. Mas, por exemplo, você acredita que algo na linha, mesmo sendo tropicalizado, como você falou, na linha do que acontece nos Estados Unidos, no qual, por exemplo, a Premier League faz determinados torneios ali de pré-temporada, você acredita que isso possa vir a ocorrer no Brasil, pensando que agora nós temos arenas que propiciam que essas grandes ligas tragam eventos para cá? Você acredita que isso seja viável? Eu acredito, e na verdade é uma estratégia de marketing muito interessante para elas, né? Então a La Liga fazer um jogo aqui, né? A MSL também fazer um jogo aqui. Eu acho que todas as ligas vão começar a olhar. Gente, o Brasil é um mercado altíssimo consumidor de esporte, né? E a gente consome NFL, a gente consome futebol dos Estados Unidos, a gente consome futebol americano, a gente consome rugby. Teve o rugby aqui, que foi no Morumbi, se não me engano, né? Que foi um sucesso também. Então, o brasileiro gosta dessa novidade, ele gosta de participar. A gente tem uma cultura de gostar de participar de eventos, né? O Brasil gosta. Eu acho que a gente fala pouco internacionalmente. Eu falei que se eu fosse presidente da Embratur, eu acho que o Brasil ia ser o país dos eventos, da festa, porque você tem um calendário gigantesco que você pode explorar o país inteiro, o ano inteiro, e não tem sazonalidade. O ano inteiro você tem, agora está tendo Jaguariúna do sertanejo, você tem Carnaval, você tem Parintins, e você tem essa infinidade de grandes jogos que, se o turista internacional for atraído por isso, você consegue atrair, né, mais turismo internacional, e o Brasil está lá bem abaixo do ranking, né? Então, e o brasileiro gosta, o brasileiro compra bastante desses eventos. Então, acho que é um potencial que a gente tem. E eu acredito não, já até sei que tem algumas conversas acontecendo com outras ligas também para trazer jogos comemorativos. Samuel, como fazer para conciliar 2 casas? Na verdade, eu acho que a casa ajuda a conciliar as agendas, né? Porque imagina, vamos lá, Ibirapuera e Mineirão, né? Que são os grandes motores aí, né? Que tem muita atividade, né? São espaços que crises acontecem com muita frequência, né? Às vezes é uma crise de segurança, às vezes é uma crise política, às vezes é uma reunião importante que surge e você tem que estar lá. Então eu posso estar aqui, acabando esse podcast aqui com vocês, eu tenho um problema no Mineirão, eu pego minha mochila que está aqui comigo, vou para Congonhas e chego lá rápido, né? Então eu não preciso fazer mala, não preciso levar mala. Então ter 2 casas, né? Ter uma casa em BH, minhas roupas de BH, tá tudo lá. E minha casa de São Paulo também ajuda para que essa logística aconteça, porque isso que eu citei aqui agora parece fantasioso, mas é muito mais frequente do que vocês imaginam, de ter realmente que pegar o próximo voo que tiver e estar lá para resolver um problema, né? Ao mesmo tempo, você
tem casa, né? Então você não fica em hotel, porque isso é muito ruim, você ter que ficar em hotel toda vez que você vai viajar, você não se sente em casa, você não relaxa igual. E eu nunca sei qual é o período que eu vou ficar, então depende muito da agenda. Às vezes eu vou ficar 4 dias em Belo Horizonte, 2 dias em São Paulo, depois tem que voltar para Belo Horizonte, fico um dia só. Então é uma agenda muito dinâmica que depende desse calendário, né, entre as duas. Na época da Stock Car mesmo foi interessante porque a gente tinha Stock Car, que era um evento muito importante, primeira vez, muito polêmico, né? O Ministério Público entrou, a Universidade Federal de Minas Gerais também não queria que o evento acontecesse daquela forma, então problemas na justiça, e a gente precisava ver o evento acontecendo para medir o real impacto. Então, estava lá o período todo. Fiquei até a entrega das medalhas, aí já tinha o voo, porque tinha Fernanda Montenegro recitando, né, lendo um texto de Simone de Beauvoir no Ibirapuera para 15 mil pessoas. Então eu saí de motor de carro para um silêncio absurdo de 15 mil pessoas maravilhadas vendo uma senhora de 93 anos lendo um texto difícil. E foi a coisa mais bonita que eu vi naquele dia. Não foi a entrega dos troféus, né, da Stock Car. Foi alguma coisa muito única que foi aquele evento. Então eu tenho que participar desses momentos até para criar novas oportunidades, né? Novos eventos parecidos com esses. Muito bem. Você olhou para mim? Eu olhei porque eu olhei o relógio. Quando você olha desse jeito... Você tá aí no cronômetro, né? Tô no cronômetro. Eu falo demais, né? Já deve não é problema, não. O problema não é falar. Não, eu vou também dando tique aqui quando eu quero pensar em corte pro podcast. Entendi. Aqui, esse aqui ficou legal. Pum, começa a gravar. Boa. Quando você olha assim é perigoso, né? É porque quando vai chegando no fim, ô Samuel, não tem como escapar. Você pode ter se preparado para tudo. Menos para esse momento. Menos para o momento. George. Qual o sentido da vida? Sentido da vida é viver o seu propósito. Para mim é isso. E eu acho que eu consigo fazer isso muito bem no meu trabalho hoje. Consigo entregar espaços públicos de qualidade para as pessoas num padrão internacional que o Brasil não estava acostumado. Então, para mim é viver o propósito. Esse é o sentido da vida. E ele falou que demora para responder aquela multa lá. Tum, pau! Mas você sabe que eu penso muito sobre isso. Quando eu fui trabalhar no Mineirão, foi muito engraçado. Eu trabalhava no governo britânico. Eu lembro de você no governo britânico. A gente se conheceu nessa época, né? Eu fui trabalhar no projeto olímpico, né? Então eu entrei antes das Olimpíadas de Londres. Eu trabalhava na parte de turismo, que era um projeto de legado do turismo das Olimpíadas de Londres. Então, inclusive, fiz o handover, Londres, Rio, etc. E aí foi engraçado porque as minhas reuniões de resultado no Visit Britain era quanto dinheiro a gente conseguiu tirar dos países, trazer para cá, né? Então, o turista sai do Brasil, vai para a Inglaterra, gasta dinheiro e é assim que é o resultado contabilizado. Como exports. O Brasil precisa evoluir bastante nessa análise, né? Quanto dinheiro do mundo nós estamos trazendo para cá para gastar aqui, para gerar emprego e renda aqui na Grã-Bretanha? Esse era o canal. E em vários momentos eu sentia culpa disso. Falei, cara, eu estou tirando dinheiro do Brasil, estou trazendo... O que eu posso fazer pelo meu país que está recebendo agora? A Copa do Mundo já tinha recebido e recebia Jogos Olímpicos. Então, de repente, com esse questionamento, caiu uma proposta. Fala, você pode trabalhar no Mineirão. Eu falei, caramba, o que eu faço agora? E aí, negociamos, deu certo, fui para o Mineirão, nunca tinha trabalhado com futebol. Última vez que eu tinha ido no Mineirão tinha sido no Brasil e Chile, antes do 7-1 da Copa. E antes disso, tinha sido Campeonato Mineiro de 97, se não me engano, que foi Cruzeiro e Vila Nova. Eu sou de Nova Lima, o time Vila Nova. Recorde de público até hoje do Mineirão, 132 mil pessoas lá. E eu estava na torcida do Vila. Então, eu nunca fui uma pessoa que seguiu muito futebol. E eu falava, esse negócio não vai dar certo. Bom, estou aqui há 9 anos, tem dado certo. E vivendo esse propósito de contribuir para o país, né? Para o Brasil, a entregar as experiências, entregar equipamentos públicos de qualidade para as pessoas, para que a gente tenha essa qualidade de entretenimento que a gente tem hoje. Muito bem. Propósito. Depois dessa, George, não temos mais o que falar. Estamos chegando no final do... Você não ia conseguir ficar sem. Estamos chegando no final do podcast. A propósito, estamos chegando no final do podcast. É o meu presente de aniversário para você. Muito obrigado, viu? Mas é semana que vem, tá? Tivemos mais uma aulinha aqui, hein? Aula de gestão pública, de gestão privada no meio dessa história de desafios que a gente tem de profissionalização de mercado. Inovação, enfim. Tudo isso, Samuel Lloyd, que aliás, também confesso que eu sempre achei que ele fosse britânico.
desde o A começo. origem mas A origem é britânica. nascido no Brasil e brasileiro. E a origem é Total. onde lá? Lá no A origem do País de Gales. País de Gales? É, País de Gales. Galês. Galês. Não Sabia venham, que eu sou escocês. eu sou escocês Eu sou por adoção. escocês. É? Por adoção, porque... Que é um país incrível também, né? A Escócia é maravilhosa. Tá vendo? eles- Tanto- Highlands. Tanto que o sobrenome do meu apelido era Handsford, né? Aí eu adaptei Você- agora pra Rodrigues. Você vê, um cara em constante reconstrução, George. Um mutante, né? José Roberto Rodrigues virou George Adorei Rodrigues. essa história. Ele era George Hansford antes, Handsford. Entendi. mas aí ele voltou pra George Rodrigues. É o Mais quê? fácil de falar, né? Acho que mais ninguém ia falar o seu sobrenome depois, né? Não. Mas, e o Handsford tem uma história interessante que é escocesa. Não vai ficar Escocesa pra raiz. hoje. Não vou falar hoje. Não? Você fala no fecha. bastidores? É, Tá no bastidores. Então tá Fecha aí, porque senão... Porque a galera, diariamente, máquinadoesporte.com.br, nas redes sociais é Máquina Esporte. Samuel, brigadão, viu? Eu que Obrigado, agradeço, prazer estar aqui, admiro muito o trabalho de vocês e divulgando aí o que tem melhor de esporte no Brasil. Parabéns aí pelo que vocês fazem. Obrigado, Samuel. Até semana que vem, galera. Tchau. Tchau.